você precisa aprender a correr sem fone. Você deve pensar, tá, mas isso é ruim? Salve, guys! Bora correr, mais um dia de treinamento aí. Segunda-feira aqui agora e eu tenho 12 km pra fazer. E aí bateu aquela preguiça, agora final de tarde, não dava a fim de correr, aí eu apelei pra uma coisa: fones de ouvido. Geralmente eu não corro com fones de ouvido, e aí eu aproveitei, pensei em alguma coisa, vou gravar sobre fones de ouvido aqui, porque eu sei que muitas pessoas correm com fones de ouvido e muitas pessoas não correm com fones de ouvido, como eu, por exemplo, não costumo correr com fones de ouvido. E aí eu vou falar um pouco sobre a utilização dele, tanto nos treinamentos quanto em provas, beleza? Bora pro treino. Beleza? Tô aqui nos meus 2 km iniciais com meu fonezinho, queria agora só pra falar, pra escutar, né? E aí às vezes você se pergunta, por que a gente, quando tá começando a corrida, já pega o fone? Às vezes a gente pega o fone primeiro que pega o tênis, né? Pra sair correndo. E a resposta é simples, né? A música, muitas vezes, ela distrai a gente. Ela tira o foco dali do dor, do sofrimento, ou do tempo maçante, muitas vezes o treino longo, você tem que ficar ali concentrado, enfim, ele tira esse foco da dor, então ela te distrai, e aí você não percebe o tempo passando, você não percebe o sofrimento que você esquece que você tá correndo, e você consegue correr sem sentir tanto sofrimento. Olha, tá chegando ali, ó. Ó o Zé Alves aí, vai que vai! E aí talvez você deve pensar, tá, mas isso é ruim? Se distrair do treino? Então, às vezes é. Muitas vezes, como hoje, eu fiz isso, então eu não queria correr de fato. E aí eu uso o fone, coloco minha musiquinha e vou que vou, nem sinto o treino passando. Só que muitas vezes a gente precisa de alguns pontos, que eu vou apontar aqui daqui a pouco. Ó, criança. Então, é bom criança. até um certo ponto. Ih, mano. Inclusive, nas provas da World Athletics, é proibido o uso de fones de ouvido. Por quê? Primeiro pela segurança, porque você perde aquela percepção do ambiente. Se você tiver algum lugar que tem trânsito, que tem algum corredor que quer passar pelo lado, você está atrapalhando, às vezes ele está pedindo passagem. E também as orientações. Meu fone acabou de desligar do nada aqui, peraí. E também as instruções da equipe, né? Do staff, quando é para ir para um lado, para o outro, enfim. Então você perde essa percepção. E a segunda coisa é que a World Athletics, assim como vários estudos, tratam como o famoso doping. Só que é um doping tecnológico ou doping psicológico. Apenas uma correção, em nenhum momento a World Athletics usa doping no nome, tá? Ela usa como assistência proibida ou assistência externa. Quem utiliza como doping ou como até droga legalizada são alguns estudos como esse que está no print. Que é o que a música faz com a nossa mente. Muitas vezes a gente não percebe, como eu falei no início, aquela questão da música, ela distrair a gente. Isso acontece na prova também. Vou falar agora o porquê que você precisa aprender a correr sem fones. Se eu estivesse correndo com fone, eu tava no primeiro KM ainda, ó. Eu tô no terceiro 3.200 e eu nem percebi. Se eu tivesse sem fone, eu estaria no primeiro ainda. E aí, por que você deve treinar ou aprender a correr sem fone? A corrida sem o fone, você percebe mais atenção na sua cadência, porque você escuta melhor o barulho dos seus passos. Também identifica se você está pisando muito forte, sabe aquela pisada forte, você consegue perceber. E a outra coisa é a respiração. Agora eu tô falando, acho que eu vou ficar ofegante. Mas quando você tá correndo com o fone, você acha que tá a mil maravilhas e tudo mais. E aí quando você tira o fone, você vai ter aquela sensação de respiração ofegante. Só que você de fone você não percebe. E sem fone você ganha essa percepção. Então por isso que é bom você também treinar sem fone. Ponto positivo de você utilizar os fones. O primeiro ponto é que você pode utilizar algumas músicas com aquele BPM específico. Por exemplo, 170 BPM.
E aí isso te ajuda a treinar aquela cadência que você quer fazer, 170 ou 180, enfim, é um ponto positivo. Um outro ponto positivo é você conseguir se distrair, como eu falei no começo. Às vezes você tem algum treino que você não tá conseguindo focar muito bem, tá correndo, você tá se sentindo, sei lá, você não tá conseguindo se concentrar. E aí você utiliza a música, você distrai da corrida e você consegue completar o treino. Mas nem sempre isso é bom, como eu falei no começo. Então o ideal é usar com moderação. Se você gosta de correr com música, legal. Mas você também deve aprender a correr sem música, para você aprender a escutar seu próprio corpo. E não apenas coisas externas, mas também sua própria passada, sua própria inspiração, sua concentração na corrida. E isso faz grande diferença, principalmente se eu for fazer uma prova que tem a autenticação, né, da CBAT ou da World Athletics, e você não vai poder utilizar o fone. Porém, obviamente, isso é mais para atleta de elite e tudo mais. A gente que, como eu, né, corredores amadores, não vai influenciar muito, né? Mas é legal você saber disso. E também não recomendo você correr, se você for correr na pista, com fone de ouvido, porque tem ali um trânsito, tem carro, moto, então não é legal você se distrair daquele momento. Se você corre em um parque, corre na praia, corre na rodovia, na avenida, na verdade, dentro de bairro, também tem que tomar cuidado, mas dá pra correr. Pista já não indico muito, então fica aí o alerta, não corra com fone numa pista, numa rodovia, porque tem muito trânsito e você pode não prestar atenção no que está à sua volta. Bora continuar o treino. E essa lua que tá surgindo ali?